Tem uma definição que vai estar em todos os documentos, principalmente do compêndio da Igreja Católica, que diz assim: os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Com essa pequena definição, podemos tirar duas grandes lições, dois grandes ensinamentos e fundamentais sobre os sacramentos. Primeiro, instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Ou seja, os sacramentos, são 7 sacramentos. Os sacramentos não são invenção da Igreja, mas foi instituída por Cristo e confiado à Igreja. Ou seja, tudo que Cristo, que Jesus fez na sua vinda aqui na terra, na sua passagem terrena, tudo que ele fez, deixou como exemplo para que os apóstolos fizessem, tudo que ele ordenou que os apóstolos fizessem, tanto na sua presença, antes da ressurreição, como após a ressurreição, como o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o perdoar pecados, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, enfim, e outras autoridades e outros afazeres que Jesus designou aos seus apóstolos, ou deixou como exemplo para eles continuar fazendo. Tudo isso são sacramentos, são as atividades, os feitos que Jesus tanto fez, como deixou de exemplo, como ordenou que os seus apóstolos fizessem. E isso foi passando em geração até o tempo de hoje. Então, os sacramentos foi instituído por Jesus Cristo e não pela Igreja. Outra lição, outro ensinamento importante: os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Ou seja, os sacramentos, eles são o quê? Eles são sinais sensíveis, né? A gente pode tanto ver como tocar, de uma graça invisível. Né? Vamos aqui citar como um exemplo Jesus Cristo. Para quem não sabe, Jesus Cristo é o sacramento de Deus Pai. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o que foi que a profecia dizia? O Emanuel é o Deus conosco. Ia nascer o Emanuel, Deus conosco. Ou seja, ninguém podia ver a Deus, porque Deus era invisível. Mas a Jesus Cristo podia ver. E quem vê o Filho, viu o Pai. É quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo foi um sinal visível e sensível e operante de uma graça, de um ser invisível, que é Deus. Ele foi instrumento de Deus Pai. Ele foi, vamos dizer assim, o sacramento. Ele foi o sinal visível e eficaz e sensível de Deus, Deus Pai. Então, só a gente fazer essa analogia, comparando o que são os sacramentos, aí lembrar de Jesus, que é o sacramento de Deus Pai. E o primeiro sacramento e fonte de todo o sacramento é Jesus. Ele é o primeiro sacramento porque ele é o sacramento de Deus Pai, e a partir dele nascem os outros sacramentos. Por isso ele é fonte de todo o sacramento. Então, toda vez que você esqueceu o que é sacramento, é só lembrar de Jesus. Jesus é o sacramento de Deus Pai. Então ele é o que? Ele é o Deus visível. Ele é o sinal sensível e visível e operante de uma graça invisível, de Deus. Outra coisa a você lembrar, que se torna, eu acho, um pouco mais fácil, só lembrar da cruz. É por isso que nós cristãos andamos com a cruz. Olhando para a cruz, o que você vê? Um homem crucificado. Pois bem, ali é o sinal bem visível, bem claro sobre o que é o sacramento. Ali Jesus Cristo é o sinal visível, sensível, operante de uma graça invisível. Ou seja, todos nós podemos ver Jesus Cristo crucificado, mas não ver a graça que está operando. Ou seja, não vemos a salvação. Você vê uma pessoa crucificada, mas aquela pessoa é instrumento, ela é sinal sensível e visível de uma graça invisível, a salvação. Então é só a gente lembrar da cruz, da crucificação.
que é um sinal visível, sensível, operante de uma graça invisível. No caso da cruz, a graça é a salvação. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se ficou alguma dúvida, comente aí nos comentários.